e mais uma vez estamos aqui reunidos para refletirmos acerca do Evangelho do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe nesses momentos que estaremos juntos, nessa união, embora virtual, mas muito fortemente espiritual. O nosso assunto de hoje, o tema das nossas reflexões, será os superiores e os inferiores, que está no item 9 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, superiores e inferiores. Da mesma maneira que nós recebemos a riqueza, por exemplo, para administrarmos, da mesma maneira que nós recebemos a riqueza, ou seja, os bens materiais para administrarmos, dada uma necessidade, assim também funciona com a autoridade, que muitas vezes nós assumimos no plano terreno, porque é uma necessidade nossa o exercício dessa autoridade. Porque sempre o nosso planejamento, a nossa vinda ao plano físico, ele satisfaz necessidades nossas mesmos. Então, quando estamos no plano espiritual, realizamos planejamentos, a espiritualidade recebemos orientações da espiritualidade que está à nossa frente em evolução, para que nós possamos planejar uma encarnação para que, ao final delas, saiamos vitoriosos. Os nossos planejamentos encarnatórios, eles são feitos para que nós possamos alcançar um patamar superior daquele de quando nós chegamos pelo ventre de nossa mãe. Então, um destes meios para nós crescermos é o exercício da autoridade. Então, quando nós estamos investidos de uma autoridade, seja no ambiente profissional, embora também nos nossos lares, né, os pais e as mães têm uma autoridade, ou pelo menos deveriam ter uma autoridade sobre os seus filhos, mas esta autoridade tem que ser exercida com responsabilidade, para que nós possamos, então, nos desincumbirmos desta tarefa a contento. Porque a maneira dos bens terrenos que recebemos para a nossa administração, teremos também que prestar contas do uso desta autoridade. Como nós utilizamos esta autoridade. E assim também, da mesma maneira, como nós nos submetemos às autoridades. Porque também pode ser a nossa tarefa, assim como alguns vêm com a incumbência de administrar bens materiais, outros vêm com a aprovação de ter poucos recursos e às vezes numa condição econômica muito difícil. Assim também acontece com a autoridade. Recebemos a autoridade e outros recebem a tarefa de cumprir as ordens recebidas. Então vejamos como é bom a gente entender que tudo se encaixa. Uns vêm para exercitar, para administrar a riqueza, outros vêm com a tarefa, com o planejamento de dificuldades, de não ter tantos recursos para administrar, às vezes viver numa condição econômica mais delicada. E a autoridade do mesmíssimo jeito. Nós vemos com a autoridade para nós aprendermos a respeitar o outro, a tratar com urbanidade, a tratar com amor aqueles que estão sob as nossas ordens, e aqueles que estão recebendo as ordens do mesmo jeito devem saber obedecer estas ordens sem se revoltar.
procurando entender o papel daquele que está incumbido de chefiar um grupo, de coordenar um grupo. Porque muitas vezes eu me revolto com alguém que está em uma posição de chefia, de comando, e isso acontece nas mais diversas relações que temos, seja profissionais, na própria casa espírita também. Irmãos assumem papéis de coordenação e precisam tomar decisões. E por vezes nós vemos, ou temos nós também, às vezes, um sentimento de repulsa, de uma ordem, de um comando dado. Mas se aquele irmão, se aquele chefe está naquele momento, naquela posição de tomar aquela decisão, e a decisão foi tomada, respeitemos, colaboremos para que aquilo possa dar certo. Porque muitas vezes nós ficamos na torcida de dar errado, porque não foi seguida a nossa linha de ação, a nossa assessoria não foi aceita, e aí a gente fica torcendo para que dê errado, para que todos possam ver que eu estava certo. Que a minha maneira de ver era a mais correta, eu fico na torcida. E pior ainda, muitas vezes eu acabo tomando atitudes, condutas que contribuem para que dê errado a decisão, a escolha feita. Claro que isso a gente, com o auxílio da doutrina espírita, aprendemos a enxergar em nós. E precisamos enxergar em nós. Quanto mais rápido nós enxergarmos isso em nós, mais rapidamente nós evoluiremos. Mais rapidamente encontraremos a felicidade. Porque isso é orgulho, é vaidade, é egoísmo pensar só em mim, é orgulho não querer receber ordem, ou não querer que algo dê certo só porque a minha assessoria, a minha ideia não foi aceita. E Jesus nos diz que a doutrina espírita vem confirmar isso, o orgulho e o egoísmo são os grandes entraves que nós temos para a nossa evolução. Precisamos enxergar nestas relações de chefia, de subordinação, os momentos em que nós somos aqueles, ou que somos as autoridades que infringem aos outros sofrimento, situações difíceis, ou somos aqueles que os comandados, os inferiores nessa relação, né? De que estão sempre revoltados, sempre fazendo conluio para que as coisas deem erradas. Porque o nosso papel de espírita é para entender qual é a minha tarefa. Qual é o que Deus espera de mim. Porque se nós examinarmos a nossa existência até o ponto que estamos, e examinando o nosso interior, nós vamos descobrir qual é a minha tarefa, se é comandar, se é aprender a obedecer. Se a gente fizer uma análise imparcial, uma análise sincera de nós mesmos, nós vamos encontrar as respostas. Mas precisamos, evidentemente, sermos sinceros. Embora eu queira comandar, porque está sempre em evidência, em dirigir pessoas, mas muitas vezes não é essa a minha tarefa dessa encarnação. Porque talvez eu já tenha me equivocado, né, no exercício dessa tarefa de comandar, e agora eu esteja numa posição de inferioridade, de subordinação. Mas não é para me castigar. O Deus que nós conhecemos da doutrina espírita, que é o Deus que Jesus nos trouxe, é um Deus de amor. É um Deus que nos oportuniza situações para que eu possa crescer. Então, esteja eu numa situação de comando ou de subordinação, qualquer uma das situações,
São oportunidades, não são castigos. Vemos isso mais facilmente ou temos a inclinação de ver como um castigo, quando estamos na função de subordinados. Que aí a gente acha que estamos sendo sempre perseguidos, que quem está na posição de chefia é sempre uma pessoa má, que não vê o meu lado, que não me entende. Mas esta posição, se eu chegar à conclusão sincera que eu preciso aprender a ser subordinado, aprender a ser um bom subordinado, ou seja, aquele que está numa equipe sendo coordenado e colabora para que essa equipe dê certo. Porque esse é o aprendizado. É isto que, quando estamos nesta função, nesta tarefa de subordinação, é porque nós precisamos ser mais colaborativos. Precisamos entender que quem está no comando está com o ônus da decisão. E nós precisamos colaborar com esse irmão para que a tarefa dele de superior dê certo, e assim eu estarei contribuindo, estarei fazendo com que a minha própria tarefa de subordinado dê certo também. Olha só que beleza, eu colaborando com ele estou fazendo com que a minha tarefa seja bem cumprida, para que numa próxima oportunidade, porque nós teremos muitas encarnações ainda, nós estamos no mundo de provas e expiações, agora num movimento para a regeneração, ou seja, numa categoria, em níveis dividido, que a espiritualidade coloca em 5 níveis os mundos, né, do universo ou do multiverso. Divide todos esses mundos espraiados pelo universo em 5 categorias. Nós estamos agora saindo da segunda e começando a ingressar no mundo de regeneração. Então nós temos muitas oportunidades ainda de vivenciarmos a subordinação e também vivenciarmos a questão de comando, de coordenação, de chefia. Precisamos, se estamos na posição de inferiores e subordinados, darmos o nosso máximo para que a tarefa do outro dê certo, porque assim eu estarei colaborando com a minha própria tarefa. Estarei bem realizando a minha tarefa. Porque verdadeiramente, nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós viemos aqui para evoluir, para crescer. E é assim que eu evoluo. É exercendo as minhas tarefas que estão ao meu encargo de maneira caridosa, fraterna, solidária. E vencendo o que é contrário a isso. Vencendo o ódio, o orgulho, a vaidade, que muitas vezes ainda estão presentes em muitas das nossas escolhas, em muitas das nossas atitudes. Pensamentos, palavras e atitudes. Examinando esses 3 aspectos, nós vamos encontrar muitas vezes a vaidade, o orgulho, o egoísmo se mostrando, às vezes sutilmente, mas num exame mais apurado, num exame mais profundos, que eu olhando para mim mesmo, eu vou encontrar esses males, essas torpezas que ainda jazem em mim. Mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para os meus pensamentos. O que anda na minha cabeça? Quais são as palavras que saem da minha boca? Quais são as minhas condutas? E trazendo para o nosso tema das relações de comando e subordinação, nós olhando para nossos pensamentos, nossas palavras, nossas condutas nas relações de subordinação ou nas relações de chefia, nós vamos encontrar isso. E é isso que nós precisamos trabalhar, para que nós possamos vencer as nossas barreiras internas. Porque o grande inimigo meu sou eu mesmo. Sou eu que sou o grande entrave para que eu encontre a felicidade.
Sou eu o grande responsável pelo encontro, pelo chegar à minha felicidade. Somente eu. Não dependo mais de ninguém. A doutrina espírita é libertadora. Ela me coloca em minhas mãos essa tarefa. E ela nos fornece muitas ferramentas para que nós possamos, evidentemente, atingir o objetivo que é crescer, que é evoluir, que é expandir fraternidade, expandir na capacidade de perdão, expandir na capacidade de sermos fraternos no nosso trabalho, de sermos solidários nas variadas equipes que participamos, desde a equipe do lar, que é também uma equipe, a equipe do trabalho, a equipe da rua, da associação espírita que eu frequento. Quanto mais eu desenvolver, quanto mais eu expandir estas energias, estas virtudes que agregam, mais eu estarei sendo vitorioso. Mais eu estarei cumprindo aquilo que eu me dispus, ou aquilo que eu me comprometi na espiritualidade. Quando eu estava lá planejando a minha vida, foi com isso que eu me comprometi. Não em ficar rico, em vencer no mundo, mas vencer o mundo. É essa a nossa tarefa. Não que, evidentemente, as questões materiais são importantes. Todos nós queremos um conforto. Claro, todos nós queremos. Mas, às vezes, nós nos perdemos e deixamos que essas tarefas que recebemos, tanto de comando como de subordinação, nós nos percamos nela, é porque nós perdemos o rumo do que verdadeiramente é importante. Sendo na posição de chefia, aí eu sou aquele que estou sempre falando com as pessoas de uma maneira ríspida. Sou aquele que eu não sei usar num grupo que eu participo, que eu tenho a coordenação, eu não sei tirar das pessoas o que elas têm de melhor, eu fico olhando só o que elas têm de pior. E se eu estou na relação de subordinação, eu sou aquele que está sempre confabulando para que as coisas deem errada, porque eu quero ser o coordenador, eu quero ser. Compreendemos? Então, quando nós conseguimos enxergar nisso, nessas posições que ocupamos, porque é tudo temporário, nós sabemos. É um tempo, 90, 100 anos. E isso vai mudar, ficaremos um tempo na espiritualidade e retornaremos, talvez como chefes, talvez como subordinados, dependendo da nossa necessidade. Quando nós entendemos que somos espíritos imortais, nós avançamos. Então a doutrina espírita nos oferece muitas ferramentas. A oração, em momentos difíceis, ou nos momentos também de agradecimento, nos momentos de vitória, de sucesso. Aprendemos a orar. O estudo na casa espírita. Nós vamos entendendo essas questões de comunicabilidade com o plano espiritual, que nós somos influenciados, muitas vezes eu fico magoado e aquela mágoa aumenta, mas não é só a minha mágoa mais, eu estou me conectado com outras mágoas de espíritos desencarnados que estão magoados e que aquilo aumenta. Então, oração, o estudo, leituras de boas obras, dos romances que nos trazem as dinâmicas da vida, que nós aprendemos com os outros exemplos. Então, os romances são muito importantes para que a gente aprenda que o espírito tomou determinadas atitudes e deu errado. Então, eu posso não repetir, ou eu posso ver também nos romances atitudes que deram certo, que o espírito, quando desencarnou, foi muito vitorioso em sua oportunidade encarnatória. Então, também eu posso seguir esses passos acertados. Oração, estudo, leitura, evangelho no lar. São tudo ferramentas que a doutrina espírita vai nos oferecendo para que nós possamos, então, realizar com êxito a tarefa que nós nos comprometemos. E essa tarefa pode ser uma tarefa de coordenação, de chefia, de superioridade nessa relação, ou de inferioridade, de subordinação.
Olha o que nos diz o capítulo 9, ó. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve olvidar, não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Olha, quando eu estou numa posição de chefia, eu tenho que entender que eu estou dirigindo almas. São pessoas que também têm projetos encarnatórios. Olha só, olha como a doutrina espírita, ela nos dá uma outra visão. Ela nos amplia. Não é mais, eu não estou governando alguém que saiu do berço e vai terminar no túmulo. Não. Eu estou, naquele momento, coordenando, chefiando alguém que já tem uma história de muitas outras encarnações. E terá muitas outras encarnações, talvez como o meu chefe, como o meu superior. Então, a partir do momento que eu tenho, que a doutrina espírita me oferece esse conhecimento, me ajuda. Pode vir me ajudar, não que vai me ajudar, mas pode me ajudar a eu entender melhor. Se aquela pessoa está um pouco revoltada, se ela tem algumas dificuldades, isso vai entender, esse conhecimento de que ela não foi criada na barriga, no ventre feminino, e também não vai terminar no túmulo, que aquela criatura já tem uma bagagem e continuará vivendo. Isso vai me ajudar a entender que ela tem uma bagagem, e a bagagem dela pode ter sido de problemas, e eu posso colaborar para que ela seja vitoriosa, para que ela também tenha o seu projeto exitoso. Assim como eu quero também ter um projeto encarnatório vitorioso, eu quero bem desempenhar o papel de chefe, de coordenador, de superior, assim também eu devo desejar que os que estão sob as minhas ordens queiram e consigam também se desincuber. E aí continua esse item 9 do Evangelho, no capítulo 17. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deve ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade, que males evitaste, evitou que ele falisse, que progresso facultaste, você colaborou para que o seu irmão também pudesse progredir, pudesse expandir as virtudes que estão em sementes em seu coração, assim que também colaborou com as virtudes que estão em cada um de nós, no superior, também como no inferior. Se te dei subordinados, não foi para que o fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio, ou seja, subir ao seio de Deus, crescermos, porque é assim, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Quando nós falamos evoluindo, nós estamos falando em capacidade de amar, em capacidade de realizar a caridade, em capacidade de perdoarmos, em capacidade de compreendermos as situações dos outros. Isso é progredir. Eu sei se eu estou progredindo, é se eu olho o ontem, e às vezes eu tenho que olhar um pouquinho, um ontem bem afastado, anos anteriores, 10, 15 anos atrás, eu olho hoje e vejo se isso teve um movimento positivo, ou seja, aumentou. Hoje eu sou muito mais capaz de perdoar. Hoje eu sou muito mais capaz de compreender situações que antes eu não compreendia. Isso é evoluir. Hoje eu sou capaz de olhar para uma pessoa e entender que ela é um espírito como eu. Que ela já foi chefe ou já foi subordinado.
e que hoje ela está na situação de superioridade ou de inferioridade, mas todos nós estamos com o mesmo objetivo, que é progredir, que é expandir estas sementes, as sementes das virtudes que estão em nós. E assim, expandindo a nossa solidariedade, expandindo a nossa fraternidade, automaticamente nós estaremos combatendo o nosso egoísmo. Quanto mais humilde eu for, quanto mais eu ser capaz de ser flexível, de ouvir o que o outro tem para me dizer e verificar se aquele posicionamento não é melhor do que o meu, embora ele seja o meu subordinado, mas ele pode ter uma posição melhor que a minha, porque ele é o técnico da área, porque ele já viveu aquela situação. Isso é flexibilidade, e flexibilidade é sinônimo de humildade. E se eu aumentar a minha flexibilidade, então, eu estarei combatendo o meu orgulho. Quanto mais solidário, quanto mais fraterno, quanto mais caridoso, combato o egoísmo. Quanto mais flexível, quanto mais capaz eu for de ouvir o outro, eu estarei combatendo o orgulho. Vejamos como é interessante essa dinâmica que a doutrina espírita nos oferece, de nós não ficarmos olhando para as nossas torpezas, para os nossos vícios, os nossos defeitos. Vamos exaltar, vamos exercitar as sementes do bem, porque as duas coisas não subsistem ao mesmo tempo em nós. Ou nós somos egoístas, ou nós somos caridosos. Ou nós somos orgulhosos e inflexíveis, ou nós somos flexíveis. Então, não fiquemos tentando diminuir o nosso orgulho. Sejamos mais flexíveis. E, evidentemente, não estamos aqui falando de sermos flexíveis com erro, de sermos coniventes. Não. Mas respeitarmos as escolhas dos outros. E também, muitas vezes, numa situação de um grupo, aceitarmos uma opinião que claramente está melhor embasada do que a nossa. Qual o problema? Mas é o orgulho que não nos deixa nós flexibilizarmos, que não nos deixa ouvirmos o outro. Porque era meu subordinado, como é que um subordinado meu vai querer saber mais do que eu? Ele sabe, porque ele já viveu uma determinada situação que eu ainda não vivi. Ele estudou, ele fez um curso que eu não tive a oportunidade de fazer. Então, é isso que vai fazer com que nós possamos fazer as nossas equipes, os nossos grupos, as coletividades melhores. Quando nós verdadeiramente soubermos ser superiores e também soubermos ser inferiores. Ou seja, é uma questão de momento, porque depois pode se inverter os papéis. Nós estamos num personagem. Nós somos espíritos num personagem, vivendo um personagem para tirarmos aprendizados. Depois teremos que exercer outros personagens para tirarmos outros aprendizados. E assim, sucessivamente, indefinidamente, até que não mais precisemos reencarnar e continuaremos progredindo e, evidentemente, em outras esferas, de outros jeitos, que não mais necessitaremos do corpo físico, das relações que hoje nós conhecemos. Vivenciaremos outras relações que hoje nós não conseguimos nem imaginar. Mas, então, queridos irmãos, nós queríamos deixar esta mensagem de que saibamos ser, quando estivermos na posição de chefe, saibamos ser aquela pessoa que ouve a assessoria de quem está numa relação de subordinação, que dá os créditos, que sabe administrar as potências, porque todos nós somos potências, porque o verdadeiro líder, o chefe, é aquele que tira o melhor de cada um de nós. E aqui, quando estivermos na posição de subordinação, façamos o nosso melhor. Embora muitas vezes não concordemos com a decisão tomada, mas façamos o nosso melhor para que dê certo
o caminho escolhido. E se não der certo, não sejamos aqueles que ficam felizes, se regozijando com a decisão equivocada do outro. Porque aí nós não estaremos exercendo adequadamente a relação de subordinação e assim a maneira do aluno que não atinge o objetivo na escola e tem que repetir de ano, teremos que repetir a posição social, a posição econômica novamente. Então, a doutrina espírita é verdadeiramente libertadora. Ela nos ensina que nós somos passageiros e que somos espíritos imortais. E que aqui estamos como passageiros que depois retornaremos de novo nessa posição de passageiros, sempre em aprendizado. Para crescermos, para evoluirmos, para aumentarmos a nossa capacidade de amar. Porque é isso que verdadeiramente nós nos comprometemos, como já dissemos, aumentar a nossa capacidade de amar. E um dia sejamos aqueles que o Mestre disse, podeis fazer o que eu faço. Um dia nós poderemos fazer o que o Mestre fazia, as curas que ele fazia, manipular os fluidos que ele manipulava. Mas para isso, teremos que exercer a contento as diversas posições que assumimos quando encarnamos. Então, que possamos nós nos esforçarmos cada vez mais, com conhecimento, com auxílio, com amparo na doutrina espírita, possamos cada vez mais buscarmos nos melhorar, fazermos o nosso melhor, seja na posição de chefe, seja na posição de subordinado. E que Deus nos abençoe neste processo.